E saiu a informação detalhada, decisão tomada, interferência externa. Leila Pereira decidiu e vai pra cima. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond, estou chegando nesse domingão com tudo e com todas as informações para você que é torcedor do Vasco e acabou de chegar aqui agora no canal do Torcedor Vascaíno. É isso mesmo, você acaba de desembarcar aqui e eu peço, obviamente, para você deixar o seu like porque você avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e também, se você ainda não é inscrito, estamos quase batendo a meta dos 100 mil inscritos. Corre ali embaixo, só para você que é vascaíno, hein? Se inscreva no canal e, óbvio, já fala de onde você está falando, qual a cidade do Brasil que está assistindo esse vídeo. E eu falo para você, eu amplio para o mundo. De qual lugar você está assistindo esse vídeo? Eu quero saber de onde temos mais vascaínos assíduos aqui na plataforma. Beleza? Olha só, hein? Vamos falar muito sobre decisão tomada e Marcelo Santana abriu o jogo sobre Brian Rodrigues, hein? Vamos falar muito sobre todos esses assuntos, porque a Leila Pereira também toma decisão importante. A gente vai falar aqui para vocês em relação a tudo isso nesse vídeo lotado de informações. E é claro, você não perde nada. Mas lembrando que, olha só, você não pode perder a oportunidade de garantir os seus produtos Go Case. Garrafinhas completamente personalizadas do Vasco, mochilas, malas com seu nome, com o nome do seu filho, com de sua esposa, enfim. A Go Case tem muitos produtos exclusivos do Vasco que pode colocar o seu nome também ali para você ter tudo personalizado. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você, eu vou dar uma dica. No final desse vídeo, corre no primeiro comentário fixado, clique e só dê uma olhada e depois você me fala, tá? Eu vou deixar aqui um mistério para você mesmo concluir o que eu tô falando. No final do vídeo, corre aqui no primeiro comentário fixado, clique no link e confira. Lembrando que você tem que usar o código Lineker, o cupom, para ter um desconto exclusivo e incrível. Então, eu já sei que você vai lá, vai se apaixonar pelos produtos, então já usa o código para você ter essa super promoção. Beleza? Bom, sem mais delongas, né, temos muitas coisas para falar nesse domingo. Solta a vinheta. E saiu a informação detalhada, decisão tomada, interferência externa. Leila decidiu e vai pra cima. Você que está chegando aqui agora no canal do Torcedor Vascaíno, seja bem-vindo. Você desembarcou no canal do Torcedor Vascaíno, então não esqueça de deixar o seu like, hein? Porque olha só, vamos falar muito sobre Vasco hoje e eu já quero começar falando sobre decisão tomada, porque tem coisa também envolvendo a Leila, que é muito importante referente ao Vasco, hein? É decisão também tomada pela Leila Pereira. Na verdade, dois dirigentes tomando a decisão, o Júlio Casares e a Leila Pereira. A gente vai falar muito sobre esses assuntos porque são muito importantes. Tem também Brian Rodrigues nesse vídeo, vamos trazer para vocês detalhes sobre a negociação do Brian Rodrigues com o Vasco e muito mais, hein? Se prepara que você vai entender do que eu tô falando, porque olha só, decisão tomada primeiro pelo Júlio Casares, né? Vamos lá, presidente do São Paulo, tem um acordo com o Santos. Só que é o seguinte, o Santos mandou avisar o Júlio Casares, é o seguinte, não vai usar mais o Morumbi. Sabe por quê? Por conta da derrota para o Vasco de 6-0. O Vasco literalmente acabou com o planejamento do Santos no Morumbi. Toda a decisão que foi tomada, todo o planejamento que foi traçado após o 6-0 com o show de Felipe Coutinho e companhia, o Santos tomou a decisão e o Júlio Casares toma a decisão de aceitar aí a saída do Santos até que saia da zona do rebaixamento, da parte ali da briga contra o rebaixamento, na verdade, né? Então, essa é a decisão do Santos por conta da goleada que o Vasco aplicou ali diante, né, da equipe santista. Então, olha só, o Vasco interferindo diretamente na vida dos nossos rivais lá em São Paulo, né? E falando em São Paulo, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, decidiu. E o que ela tem interesse em relação à Crefisa não é a SAF do Vasco, tá? É sim os name rights de São Januário. A ideia da Crefisa é manter contato com a diretoria do Pedrinho, uma relação boa por conta do empréstimo, né? O Deep Finance, né? Que é um empréstimo, financiamento para CNPJs ou empresas ou clubes em recuperação judicial, e a gente sabe, né, que existe um relacionamento
há muito tempo do Pedrinho com o Lamáquia, né? Antes do Pedrinho se candidatar ali e vir como presidente, ele utilizou-se de um vídeo, né? Na verdade, foi na sua campanha. Ele utilizou-se de um vídeo com José Lamáquia, né, que é o marido da Leila, o verdadeiro dono da Crefisa, o verdadeiro dono do Grupo FAM, e teve, né, aquele merchan em que o torcedor já linkava, obviamente, lá atrás, antes do Pedrinho ser eleito, a Crefisa ao Vasco, né? Isso já era natural, porque o Lamáquia estava literalmente ligado à figura Pedrinho naquele momento daquela campanha. O Pedrinho eleito, a situação esfriou completamente, né? Eu me lembro até de uma coletiva dada pelo Pedrinho, que perguntaram sobre a relação dele com o Lamáquia, sobre a relação dele com a Crefisa, ele pediu desculpas e falou, prefiro nem comentar, eu acho que eu vou guardar para mim, prefiro nem comentar, pediu desculpas ali ao jornalista que fez a pergunta, eu não me lembro quem, mas eu me lembro muito bem dessa resposta. E logo após aí muitos movimentos, um período muito grande do Pedrinho como presidente do Vasco, afastando a 777, essas conversas agora voltam a acontecer, principalmente após o avanço, né, da venda do potencial construtivo de São Januário. O termo definitivo já saiu, agora as empresas fazem os trâmites finais para adquirir ali o potencial construtivo. A previsão das obras de São Januário estão para o início de 2026, já em janeiro, e, obviamente, a corrida para a terceirização de vários sistemas do estádio, o nome, os camarotes, agenda, calendário de shows, enfim, já estão sendo programados. E com isso a Crefisa corre na frente, porque fez um empréstimo ali para a SAF do Vasco, para o futebol do Vasco, em relação, obviamente, num Deep Finance, que é um empréstimo, um financiamento específico para empresas em RJ, mas preste atenção que eu vou falar aqui para você. Com certeza é um passo para uma negociação muito próxima. E a gente apurando todas essas questões, veio, né, aí algumas informações que se a Leila realmente está afim, decidiu pelos name rights de São Januário, quer o nome da Crefisa em São Januário. E você aprova o nome São Januário Crefisa para o novo Caldeirão? Bota ali nos comentários se aprova ou não, a cidade de onde você está falando. Eu quero entender de qual lugar do Brasil tem mais vascaínos, hein? Eu tô indo ali nos comentários para ver, hein? E quero ver o seu, quero saber se você é vascaíno de verdade, de qual lugar do Brasil. Então, essa relação envolvendo a Leila Pereira e os name rights de São Januário com a Crefisa pode rolar, e a gente vai estar acompanhando todo esse processo. É o interesse dela, né? É o que ela quer. Não é SAF, não é controle não quer ser um acionista ali, um investidor, e sim os name rights de São Januário. São valores significativos que a gente vai trazer mais detalhes muito em breve. Olha só, hein? Preste atenção que eu vou falar agora. O diretor executivo, na verdade, o ex-diretor executivo do Vasco, né, o Marcelo Santana, revelou verdades sobre Brian Rodrigues e Bruma. É isso mesmo, hein? Negociações através de interferência externa. Que bom, né? Eu fico feliz que as interferências externas teriam indicado, né, o Brian Rodrigues e o Bruma. Ótimo. Para mim, Marcelo Santana não tem que reclamar disso não, porque são dois grandes jogadores. Ele revelou que o Vasco já negociava com o Nuno Moreira e o nome do Nuno Moreira foi para trás da fila após Brian Rodrigues e Bruma. Óbvio, Brian Rodrigues, jogador de seleção, Bruma também um jogador que era muito cotado na seleção, dois grandes jogadores em ascensão. O Nuno também estava em ascensão, mas não se comparava ao mercado dos demais, né? Não tem como o Marcelo Santana reclamar dessa interferência externa, mesmo se ela existisse. Indicar Brian Rodrigues e Bruma é algo completamente aceitável, né? Diferente de Lloyd Augusto, Benjamin Garré, outros nomes que o Vasco acabou de acertar. Mas impressionante, tá? E vamos trazer aqui o trecho do Marcelo Santana falando sobre essa interferência externa. Interferência boa, tá, Marcelo? Muito boa, por sinal, tá? É a indicação de dois grandes jogadores. Se você acha que isso é negativo, você está completamente enganado. Mas vamos ouvir o que você falou aí sobre essa interferência externa, Brian Rodrigues e Bruma. Em alguns momentos, na minha visão, liberdade e autonomia. Participei, opinei de vários nomes, mas em algumas situações que eu te pontuei, a busca por um respaldo social interfere no trabalho dos executivos. Os executivos às vezes viram executores. Não queria nem me alongar muito nessa resposta para não gerar algum desgaste, tudo, não é o meu perfil. Pontuei porque
eu assumo os meus erros. Assumir os erros dos outros muitas vezes é chato. Não digo que eu não errei. Repito, eu assumo os meus erros. E posso dar um exemplo, só para ilustrar um exemplo de um jogador positivo dessa questão da interferência. O Nuno Moreira, ele estava negociado na primeira semana de janeiro para a gente contratar. E aí, por uma interferência, que não foi do departamento de futebol, o Vasco partiu para a contratação do Bruma. Depois partiu para a contratação do Brian Rodrigues. E no final a gente no final a gente voltou e contratou realmente o Nuno Moreira. O Nuno Moreira era o nome aprovado pelo departamento de futebol. Foi uma sugestão do Felipe Maestro, um jogador que tem performado muito bem, mas que por uma interferência externa a gente demorou de contratar esse jogador por mais de um mês. Então é isso que eu pontuo. Repito, não quero ficar me alongando nisso. Prefiro assumir a responsabilidade da parte que me cabe. Citei alguns jogadores que eu achava que poderiam contribuir. Em alguns a gente não teve sucesso na negociação, que é normal. Outros não me foi autorizado a avançar pela sinalização que não seria o perfil de um jogador para atuar no Vasco. Acho isso normal dentro de um ambiente de trabalho, mas eu digo que na minha chegada ao Vasco eu tinha muito mais respaldo do que na minha saída, apesar de a gente ter terminado o ano, no meu entender, respeitando o momento do Vasco de uma maneira positiva. Bom, então é isso, né? O Marcelo Santana falou, eu acho que muita gente vai acreditar numa negatividade dentro desse percurso, mas me perdoe, indicar Brian Rodrigues e Bruma tá mais do que certo. E claro, as questões organizacionais lá do Marcelo, a autonomia, enfim, a gente já tem uns burburinhos falando, né, sobre essa autonomia, que ela era parcial, enfim. Certo, o Vasco fez certo. A saída do Marcelo Santana, a chegada do Admar Lopes mudou completamente o futebol do Vasco, então acertou. Independente do que o Marcelo Santana está falando ou não, a diretoria do Vasco acertou em cheio na saída do Marcelo, que é um grande profissional também, muito inteligente, com uma visão futurista do futebol, ok, mas o Admar Lopes deixa completamente você para trás de Marcelo Santana, infelizmente para você e felizmente para o torcedor do Vasco. O Vasco evolui muito trazendo o Admar Lopes para o seu lugar. Beleza? Galera, eu queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, porque daqui a pouquinho eu tô voltando com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.